Hoje a gente está começando a segunda parte, né, do livro de estudo, que é aqui, esse livro aqui está em inglês, né, do Battlefield of Mind, que é a Batalha da Mente, da Joyce Meyer. E eu também estou com um livro de estudo, né? Da outra vez que nós fizemos a primeira parte do estudo, nós lemos um pedaço, né, do livro, e a gente vai fazer isso sempre, né? Sempre dar uma lidinha no livro e fazer comentário, né, sobre essa questão da Batalha da Mente. Muito interessante que ontem, você que estiver nos escutando agora, souber até o inglês, eu vou deixar um link aqui embaixo, aqui no YouTube, para que você possa acessar a pregação do pastor Justin, daqui da The Shelter Church. Eu estou aqui no meu office, do meu escritório, aqui na The Shelter Church. E ontem ele estava falando também sobre essa questão da batalha espiritual. Muitas das vezes a pessoa até querer morrer, né? Muita depressão. Então, foi muito interessante que está realmente alinhando com esse estudo que a gente está fazendo, né? E não foi nem programado, né? Mas é as coisas de Deus mesmo. Então, a gente vai voltar aqui. Deixa eu abrir aqui para vocês na tela. Eu estou dividindo a tela aqui. Você está vendo a minha tela, Gizinha? Não, né? Ainda. Não. Eu vou dividir a minha tela aqui. Ok. Então, eu tenho aqui livro de Efésios, no Bible Gateway aberto para a gente depois dar uma olhadinha também. E o livro em PDF, né? Que é raro a gente conseguir comprar livros, gente, em português, tá? Então, a gente está aqui no meio do Arizona, então a gente tem o PDF desse livro aqui, tá? Mas eu sempre falo, vamos abençoar o autor do livro. Você que está aí no Brasil, que tiver disponibilidade para comprar o livro, você compre, né, o livro para poder abençoar. Eu tenho aqui, ó, os dois, também tem o áudio, também a gente manda oferta lá para ela, né, que ela foi muito abençoada, a Joyce Meyer, que uma vez a equipe dela mandou Bíblia em português para a gente poder evangelizar. A Bíblia é linda, que nós demos de oferta, né? Joyce Meyer é uma bênção. Então, nós paramos aqui na vez passada, nessa parte aqui onde fala que ele mente para você e para mim, né? Na verdade, que a gente está falando aqui de Satanás, né? E dos demônios, né? Que eles são mentirosos, não é verdade? Então, ele mente para você e para mim. Ele nos diz coisas sobre nós mesmos, sobre outras pessoas e sobre as circunstâncias que simplesmente não são verdadeiras. Ele não nos diz, entretanto, a mentira toda de uma vez. Então, ele vai aos pouquinhos, ele vai semeando, ele vai plantando informações incorretas. Lembra que a gente falou da última vez que foi assim que ele fez com Eva, né? Ele foi dando informaçõezinhas assim que não eram corretas só para tentar o quê? Confundir. E se você não tiver a tua cabeça bem firme, plantada no Senhor, né? Nesse caso, o que significa a cabeça firme plantada no Senhor? Ter a tua mente ligada na palavra do Senhor, conhecer realmente a palavra do Senhor, você vai acabar ficando assim, às vezes, confuso, não é verdade? Verdade. Então, em nome de Jesus, a gente precisa estar firme na palavra do Senhor. Amém? Amém. Aqui, ela continua falando assim, ele começa bombardeando nossa mente com um padrão, astuciosamente delineado de pequenos pensamentos importunos. Então, aquele pensamentozinho que você começa a receber, que você acha que é seu, que de repente vem, olha, muitas das vezes não é. Uma coisa que eu sempre acho é o seguinte, todo pensamento que chega, assim, de repente, que não te traz paz, te traz uma agonia, aquilo não vem de Deus. Sabe por quê? A palavra de Deus, ela traz paz. A própria palavra de Deus, ele tem um shalom. O shalom é a paz que excede todo o entendimento. Não é verdade? Então, Verdade.
Bem-vinda, Giane, também. Eu estou com Giane Gizinha aqui na linha, o pessoal da Califórnia, junto comigo aqui no Arizona. Daqui a pouco entra mais o resto das meninas. Aqui são 8 horas da noite, né? Aí lá no Brasil, 1 hora da manhã, né? E aí a gente estava falando dos pensamentos importunos, das suspeitas, aquela dúvida. Às vezes você está no seu trabalho, né? Aí, de repente, você olha uma situação e começa a vir um pensamento. Ah, fulano ou ciclano está fazendo isso só para me oportunar. Está fazendo isso para mexer comigo. E, às vezes, não é. Simplesmente é o inimigo distorcendo aquilo para que você perca a tua bênção, para que você comece a ficar alimentado dessas coisas malignas. E quando a gente está alimentado das coisas malignas, né, a gente acaba fazendo coisa errada, né, tendo atitudes erradas. Quando a gente pensa, vocês já repararam, lembra que a gente fez um estudo uma vez que muitas vezes o que a gente pensa, o nosso coração começa a bater mais acelerado ou não. Lembra que o nosso corpo ele reage de acordo com a nossa mente. A nossa mente. Então, a gente precisa ter o quê? A nossa mente alinhada na palavra. Porque se a palavra te traz paz, se a palavra, né, ela tem bênçãos para você de exortação, ela tem como te guiar, né, as leis do Senhor, elas te guiam, então você fica mais firmado, não é verdade? Aqui diz assim, ele se move vagarosamente, né? Vagarosa. Move seria vagarosamente, né? Quem fez a tradução errou. E cautelosamente. Afinal de contas, planos bem elaborados tomam tempo, não é verdade? Ai, como leva tempo. E o inimigo é bem pacientezinho, né? Ele chega assim, lançando aquelas sementinhas de discórdia, sementinhas de dúvidas, e vai aos pouquinhos até ele conseguir pegar a presa. Lembre-se, ele tem uma estratégia para a sua guerra. Ele tem nos estudado há um longo tempo. Ele sabe do que gostamos e do que não gostamos. Conhece nossas inseguranças, nossas fraquezas e nossos medos. Sabe o que mais nos aborrece. Eu vou dar um exemplo aqui nessa questão do que sabe do que gostamos. E ele sabe das nossas fraquezas. Né? Teve um testemunho, né, de um dos casais que fazem parte, né, da nossa igreja, que o rapaz ele está recuperado, né, do alcoolismo, né? Então ele foi durante muito tempo alcoólatra, tal. E quando ele se batizou, né, quando ele já estava, né, ficando firme, né, no Senhor, o que aconteceu um dia? Ele falou para a gente, né, ele deu até um testemunho, nunca tinha acontecido, né? Ele trabalha com jardins, né? E ele estava na rua trabalhando num jardim e de repente passou um rapaz com uma cerveja na mão, que era a coisa que ele mais gostava, que ele o alcoolismo dele era com negócio de cerveja, né? E pegou aquela cerveja e ofereceu para ele. Olha que loucura! Ele falou, Marcela, todo estranho. Nunca ninguém me ofereceu bebida assim de graça. E de repente, quando eu já estava falando que não ia mais beber, né? Ele veio e ofereceu. E ele falou que não. E aí ele falou que achou uma coisa tão estranha, porque ele estava trabalhando e mais outros 3 rapazes trabalhando também. O cara que passou, que ele não conhecia, nunca viu na vida, só ofereceu ele. Bebida para ele, para mais ninguém. Misericórdia. Misericórdia, né? Satanás, ele manda os seus comparsas, entendeu? Para tentar nos destruir. Graças a Deus ele foi forte, ele não pegou. Resistiu. É como já diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Glória a Deus, é isso mesmo. Ele resistiu. E não foi uma vez, não. Foram 2 vezes que aconteceu isso e foi, assim, impressionante. Ele passou por vários, assim, testes, né? Assim, provação mesmo, né? Então, assim, a gente fica pensando, nossa, como é que o inimigo ele é muito astuto, né? Ele sabe exatamente.
por exemplo, não vai nunca vir com uma cervejinha para mim. Porque o meu negócio na cervejinha não tem nada de cervejinha. Uhum. Mas pode ser com sorvetinho. Um potão de sorvete. Você está naquele jejum e na oração, aí vem o quê? Alguém com cervejinha para mim? Claro que não. Eu não estou nem aí para cerveja, não tomo, eu não bebo, ninguém na minha casa bebe. Mas viria o quê? Vamos tomar um sorvetinho lá naquela sorveteria, tal. O quê? Vem atentando, não é verdade? Uhum. Nas nossas fraquezas. Não é não, Giane? A gente tá quietinha lá. Sabe o que mais ele sabe, né? O que mais nos aborrece. Aqui, ó. No segundo parágrafo, ele fala amor, assim. tava com o vídeo aqui, o áudio, como se chama? Tava no mute, desculpa. Tá. Não tem problema, só para avisar para todo mundo que está aqui na linha que a gente está gravando, depois esse vídeo vai entrar lá no YouTube e vocês vão poder repassar para a família de vocês, para os amigos, e repassem, tá? Então a gente já Amém. entra no segundo parágrafo que fala: ele está pronto para investir o tempo que for necessário para nos derrotar. Um dos pontos fortes do diabo é o quê? A paciência. Então, aí ela começa a falar sobre demolir as fortalezas, né? E a gente tem uma palavra tão interessante aqui que a gente fala de stronghold. Stronghold são essas fortalezas, né? Mas aqui é tão mais usado, né, essa palavra stronghold, né? E aí, pelo menos no Brasil, eu nunca fui muito de escutar isso, demolir fortalezas, quebrar cadeias, né? Né? Mas ela fala bastante, né? Porque nesse versículo de 2 de Coríntios, né? Aqui, ó, 2 de Coríntios 10, do versículo 4 a 5, ela fala assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais. Aí ela aqui abre um parênteses, que fala que essas armas de carne e sangue, né? Então, armas não são carnais, né? Essas armas o quê? Espirituais. E sim poderosas em Deus para destruir, né, fortalezas, anulando sofismas. Então, aqui quando ela fala destruir, é muito interessante a Bíblia da Joyce Meyer, porque a Bíblia dela, ela bota uns parênteses e ela sempre tem uma palavra para reforçar aquilo que está escrito na Bíblia. Então, quando ela fala na Bíblia, fala destruir, ela está falando assim, derrotar, né? Então, quando destrói, ele derrota. Inimigo, né? Então, destrói as fortalezas, anulando o sofisma, tá? Visto que refutamos argumentos e teorias e questionamentos. Que é a coisa que a gente sempre questiona, né? É verdade, né? E toda altivez. O que é altivez? Superioridade, né? Que se levante contra o verdadeiro conhecimento de Deus. E levando cativo todo pensamento. Aqui, quando ele fala conhecimento de Deus, é a coisa que é a verdadeira, né? Ela está querendo reforçar isso, que o conhecimento de Deus é a palavra verdadeira. É a palavra. E levando cativo todo pensamento e propósito à obediência de Cristo, que é Cristo, o Messias ungido, né? Era o Senhor o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Satanás tenta estabelecer fortalezas em nossa mente, mediante uma estratégia cuidadosa e engano astuto. Uma fortaleza é uma área na qual somos mantidos escravizados. Então, é uma espécie de uma prisão mental, tá? Em decorrência de certa forma de pensar. Vamos supor que desde pequeno você escute falar, por exemplo, dá um exemplo, tá? Casamento não dá certo, casamento é sempre feliz. A mulher, ela não nasceu para casar, a mulher, ela não nasceu para ter filhos. Se você começa, desde pequeno, a escutar isso, você começa a acreditar naquilo, começa a botar aquilo como se aquilo fosse uma verdade,
Em prática, isso. Existem casamentos com problema? Sim, bastante casamento com problema. Entendeu? Tem mulheres que não querem ter filhos, sim, é uma coisa delas. Mas isso não quer dizer que é uma regra que vá valer para tudo. E a partir do momento que você toma aquilo como se fosse a verdade e você não consegue crer que isso possa ser uma coisa diferente na sua vida, que Deus possa te abençoar, que você vai ter uma coisa diferente na sua vida, isso é o quê? É uma fortaleza, que é o que a gente chama de stronghold. E aí a gente precisa o quê? Quebrar isso. E a gente quebra o quê? Pelo sangue de Jesus. Destruir. Pela palavra de Deus, pela oração, pelo poder da oração, jejum e oração. A gente orando, pedindo ao Senhor para fazer quebrar todo pensamento maligno, tudo aquilo que não provém de Deus, tudo aquilo que nos faz entristecer ou que nos afasta da presença do Senhor e do propósito do Senhor. Aqui, por exemplo, nessa passagem, né, ela fala que o apóstolo Paulo nos diz que temos as armas que precisamos para dominar as fortalezas de Satanás. Então, aprenderemos mais sobre essas armas mais tarde, né? Mas agora, note que estamos mais uma vez engajados em uma guerra, a guerra espiritual. É verdade, não é? A gente está numa guerra todo dia, tem alguma coisa batalhando para a gente batalhar espiritualmente. O verso 5 nos mostra claramente o local da batalha na qual essa guerra é travada. A tradução desse versículo na Amplified Bible, né, que é a Bíblia amplificada, diz que devemos tomar essas armas e refutar os argumentos. Refutar, rejeitar, entendeu? Os argumentos. Lembra, gente, quando Jesus ele foi levado pelo Espírito Santo, lá a gente pode ver essa passagem lá no livro de Mateus, se eu não me engano, capítulo 4. Acho que é capítulo 4. Que ele foi levado pelo Espírito Santo para o deserto, naquele momento de jejum e oração. Satanás ele chegou para Jesus e começou atingindo na coisa fraca dele. Alguém lembra qual foi a primeira coisa que Satanás... Em que ponto fraco Satanás pegou primeiro em Jesus? Alguém lembra? Foi na fome. Isso, eu ia Jesus falar. estava com fome. O que Satanás falou? Para transformar a pedra em pão. Pois é. Então, e Jesus respondeu que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Glória a Deus. Então, Jesus, o que ele fez? Ele, com a arma espiritual dele, que é a palavra de Deus, ele refutou aquele argumento de Satanás. Que primeiro que Satanás estava assim, se tu és filho de Deus, né? Já estava com deboche, atiçando ele a querer fazer ele mostrar o poder dele de Deus, né? E mandando ele transformar aquilo. E aí Jesus ele foi refutou, ele rejeitou, né? E aí Satanás já não veio mais naquilo, veio em outra área. E assim vai, né? E eu lembro que fala no finalzinho, quando os anjos vêm a abençoar Jesus, né? E cuidar dele, quando o Satanás se retirou, é muito interessante que fala que por um determinado momento, né? Por um tempo, ele foi. Mas, né? A gente sabe que depois ele estava sempre tentando atazanar, né? Porque ele atazana, né? De outra forma, certamente. De outra forma, ele sempre estaria tentando atazanar até um outro tempo oportuno, né? Que ele sempre tenta chegar num tempo oportuno para nos atazanar. Deixa eu olhar onde que eu parei aqui. Diz que devemos tomar... Onde que tá? Peraí. Diz que devemos tomar... essas armas e refutar os argumentos. O diabo argumenta conosco, oferece-nos teorias e questionamentos. Né? Foi isso que ele fez com Eva lá, né? Ele começou a ficar batendo papo lá com ela,
tentando assim dar aquela jogada, aquela meia-verdade, aquela falsa E mentira. ela começou a questionar. E ela começou a questionar. Lembra que, inclusive, Satanás também chegou para Jesus e usou o Salmo 91, né, para tentar Jesus a se jogar daquele precipício, lá do pináculo. Não é verdade? Então, a gente tem que pensar e ter assim, o discernimento verdadeiro do que a palavra de Deus fala e se aquilo que está vindo de pensamento na nossa vida está realmente de acordo com aquilo alinhado. que está na palavra. Tem que estar alinhado, entendeu? Aqui a mente é o nosso campo de batalha, né? Agora eu falo, é verdade ou não é, né, meninas? A mente é o nosso maior campo de batalha. É onde a gente mais luta todos os dias, é na mente. É ou não é? Verdade. Verdade. A mente é um campo literal de batalha. Resumo da situação. Portanto, até aqui vimos que estamos engajados em uma guerra. Nosso inimigo é Satanás, a mente é o campo da batalha, o diabo trabalha diligentemente para estabelecer fortalezas em nossa mente. Ele faz isso mediante estratégia e engano, né? Porque ele faz os planos bem elaborados e engano astuto. Ele não está com pressa, ele desenvolve seu plano com o tempo e é assim, né? Vamos examinar seu plano mais claramente por meio de uma parábola. Aí ela dá essa parábola aqui, é o lado de Maria. Então vamos ler aqui. Maria e seu marido, João, não estão desfrutando um casamento feliz. Vou tirar esse aqui. A discórdia entre eles todo o tempo. Não, né? Há discórdia entre eles todo o tempo. Ambos estão irritados, amargos e ressentidos. Eles têm 2 filhos que estão sendo afetados. Deixa eu tirar aqui de novo. Afetados pelos problemas em casa. A discórdia está transparecendo nos trabalhos escolares e no comportamento deles. Uma das crianças está tendo problemas de estômago causado pelos nervos. O problema de Maria é que ela não sabe como deixar João ser o cabeça da família. Ela é mandona, quer tomar todas as decisões, administrar as finanças e a disciplina das crianças. Ela quer trabalhar, pois assim terá o seu próprio dinheiro. Ela é independente, barulhenta, exigente e resmungona. A essa altura, você deve estar pensando, eu tenho a resposta para ela. Ela precisa conhecer Jesus. Agora, ela o conhece. Maria recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador há 5 anos. 3 anos depois que ela e João haviam se casado. Entendeu? Então, depois de 3 anos que eles estavam casados, ela se converteu. Aí aqui continua. Você quer dizer que não houve uma mudança em Maria desde que ela recebeu Jesus como Salvador? Sim, houve mudança. Ela acredita que vai para o céu, mesmo que seu mau comportamento a faça sentir-se em constante condenação. Agora, ela tem esperança. Antes de encontrar Jesus, era infeliz e desesperançada. Agora é só infeliz. Olha que loucura, né? Ela só é infeliz, mas ela pelo menos tem esperança. Então, continuando a historinha. Maria sabe que sua atitude está errada. Ela quer mudar. Ela tem sido aconselhada por 2 pessoas e pede, em quase cada frase das suas orações, vitória sobre a ira, a rebeldia, a falta de perdão, o ressentimento e a amargura. E por que razão não tem visto mais progresso? A resposta encontra-se em Romanos 12, versículo 2. Então vamos ler. Isso. Romanos 12. Anota aí, meninas. Romanos 12, versículo 2. Fala assim. 2. E não vos conformeis com este século. Né? Esse século o quê? Esse mundo modelado e adaptado aos seus costumes superficiais. Né? Mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. Né? Então,
transformar completamente, né? Pela renovação da nossa mente, né? Pelos nossos novos ideais e novas atitudes. Para que experimenteis, né? Por você mesmo, né? Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que é essa vontade de Deus? Aquilo que é bom, aceitável e perfeito à vista dele para nós. Né? Eu espero que vocês não se confundam com esses versículos que a Joyce Meyer coloca, que tenham o parênteses, né? Mas, não. Mas é bem interessante o fato dela colocar, ela dá mais substância, né? Para a gente poder entender um pouco melhor aquilo que a palavra fala. E aí, voltando aqui, fala que Maria tem fortalezas em sua mente, né? Elas têm estado lá por anos, né? O que são essas fortalezas? E é interessante, vou dar uma paradinha aqui rapidinha só para compartilhar. O pastor Justin estava falando ontem, né, domingo, sobre isso, que existem como se fossem compartimentos dentro da nossa vida, e que nesses compartimentos você coloca coisas e que você não quer mexer naquilo. Aquilo você quer esquecer, aquilo você rejeita, e muitas das vezes você não pega e abre e entrega aquilo para o Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus fala que o jugo dele é suave, né? E ele estava falando sobre isso, que nós precisamos abrir todos os compartimentos da nossa vida, independente se aquilo nos causa até vergonha. Porque tem muita gente que não chega e tem uma conversa séria com o Senhor porque tem vergonha, né? Lembra lá de Adão e Eva, quando eles pecaram? O que eles fizeram? Eles se esconderam. Se esconderam. Poxa, Deus ainda deu uma oportunidade para eles chegarem para Deus. Confessar, justo. Para confessar, né? Para se arrepender. Deus ainda perguntou, mas eles se esquivaram, né? Ficaram com vergonha. E ainda no final das contas ainda culparam Deus do problema deles. É verdade. Né? Não escutaram aquilo que o Senhor havia guiado eles, e quando deram o passo errado, o homem ainda falou que foi a mulher que Deus tinha dado para ele. Então a culpa de tudo ainda foi de Deus. De Deus. Isso acontece, né, na nossa vida. Muitas das vezes a gente passa. A gente se questiona, justo. Nossas escolhas que a gente faz, e a gente acaba se dando mal, e no final da conta a gente ainda quer culpar a Deus por isso, né? E aí a resposta que ela fala está em Romanos 12, do versículo 2, né? Por que a Maria ela não tem visto mais progresso? Então vamos ver. Não, a gente já leu essa, né? Isso, já. Tá. Estamos no segundo parágrafo. Coisas em sua mente. Elas têm estado lá por anos. Ela nem mesmo entende como elas foram parar lá. Ela sabe que não deveria ser rebelde, mandona, resmungona, mas não sabe o que fazer para mudar a sua natureza. Parece que simplesmente reage diante de certas situações de forma inconveniente, porque não consegue controlar suas ações. Maria não pode controlar suas ações porque não controla seus pensamentos. Ok? Vou até vou botar aqui né, para vocês, para a gente dar uma paradinha para pensar. Maria, ela não consegue controlar a emoção dela porque o pensamento dela não está sendo controlado. Como é que a gente controla nosso pensamento? Através da gente ficar focado na palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Por que a gente está aqui na igreja, no nosso grupo, a gente está num fogo tão grande, né, do Senhor? Porque a gente fizemos jejum e oração logo no início do ano. Eu, pelo menos, particularmente, o fiz, né, o meu próprio, durante as madrugadas. E aí, logo em seguida, entrou o jejum e oração aqui da igreja. E durante esse jejum e oração, o que a gente fez? A gente separava aquele tempo para a gente louvar ao Senhor, a buscar o Senhor, entregar as nossas palavras, nossos pensamentos, nossos problemas nas mãos do Senhor,
e buscar uma resposta dele, adorar ele e assim, tipo assim, e entender mais da palavra, e por isso que a gente fica renovado, né? E é interessante que quanto mais a gente, por exemplo, eu fiz até um playlist lá no YouTube de louvores que a gente está usando nas noites de vigília aqui, né? Então eu até mandei para o pessoal do nosso grupo os louvores, e aí a gente fica assim, naqueles louvores, tem gente que botou louvor conectado no computador e ele fica durante o dia inteiro tocando, né? Eu, por exemplo, coloquei no meu celular e quando eu estava dirigindo, estava tocando, e aquilo me faz lembrar da palavra de Deus, lembrar que o Senhor me ama, que o Senhor tem promessas para mim, né? Então, enquanto a gente está adorando, cantando, louvando, a nossa mente ela está sendo lavada, sabe? O louvor, né? Eu posso falar assim especificamente no meu caso, né? O louvor quando ele está vindo assim, né? Ele é como se fosse uma enxurrada na minha mente e ele vai limpando toda coisa ruim. Não tem nem espaço na minha mente por um maligno quando eu estou no louvor. Porque a minha mente está tão preocupada em louvar, está tão assim, na verdade... Focada, justo. Está tão focada, essa palavra é melhor, Gizinha, obrigada. Está tão focada na adoração ao Senhor, né? Que até tem aquele louvor do Paul Wilbur que fala Jehovah Jireh, né? Que é o Senhor da provisão. E quando a gente está cantando que o Senhor é o Senhor da provisão, que não vai faltar nada, e que a gente está adorando o Senhor, nossa, a gente está renovando a nossa mente. E muitos dos louvores, eles são baseados em versículos bíblicos, não é verdade? E isso vai lavando, né? Igual você quando está lavando o prato lá na tua louça, tal, você vai tirando a sujeira. E o louvor, ele vai tirando a sujeira, vai tirando os pensamentos ruins, porque você está focando, né? E aqui, fala. E uma coisa também é como se você estiver declarando, né? Declarando algo para a sua vida, né? Coisas boas, porque como você sempre tem um versículo que você sempre fala que tudo que Deus manda é bom, né? Tudo que Deus faz é bom. Eu não sei o versículo, mas eu sempre agora tenho focado nesse versículo, né? Que tudo que Deus faz é bom. Não sei se é em Gênesis ou é Êxodo. É em Gênesis, no capítulo que a gente sempre fala, que no capítulo 1, quando você vê que ele fez a criação de todas as coisas, se você for circular, você vai circular várias vezes. E Deus fez isso e viu que era bom. Então, quando você olha depois no final do capítulo, você vai ver que tudo que ele fez é bom. Entendeu? Não tem nada ruim, tudo que ele fez pra gente é bom, né? Então a gente realmente tem que se focar nisso também. E aqui fala que ela nem mesmo entende como elas foram parar lá. O que foram parar lá? Os pensamentos. Tá? Porque o problema dela é que ela tem esses pensamentos aí, a emoção dela é controlada por aquilo que está na mente dela. Não tem um ditado popular que fala a palavra, como é que é? Aquilo, a boca fala o que o coração... Que o coração está cheio. É o que o coração está cheio. Ou sente, tanto faz. Se você, quando o teu coração ele está cheio de coisa de maldade, ele só vai transpassar a maldade. Ele só vai quando abrir a boca, vai sair maldade. Se o teu coração é puro, vai sair o que? Pureza. Entendeu? É difícil uma pessoa... Tipo assim, se dentro daquele cano, o que está lá naquele cano é esgoto, se você abre a torneira daquele cano, né, aquela torneira, né, vai sair o quê? Esgoto. Esgoto. Tudo está ligado no esgoto. Então, a torneira automaticamente vai sair esgoto. Agora, se o cano está ligado na água limpa, quando você abrir a torneira, vai sair o quê? Água limpa. Entendeu? Não tem, tipo assim, não tem mistério. É isso que acontece, né? Então, eu lembro
sabe, um termômetro de conversão. Que eu lembro que, gente, eu sempre batia com meu pé, eu andava sempre assim, meio com o pé, um para lá, para cá, sempre batia com o meu pé na quina das coisas. E aí era, nossa, palavrão para tudo quanto é lado, quando eu não conhecia o Senhor. E aí, ninguém me falou nada, mas o meu coração começou a se transformar quando eu me converti. E aí eu já comecei a me ter aquele DNA do Senhor, né? E aí eu percebi um dia que eu bati o pé, mas doeu com o meu dedinho. E em vez de eu falar todos aqueles palavrões que eu falava, eu falei assim, ai, meu Senhor. Então é engraçado. Eu falei assim, gente, eu me converti mesmo. Eu falei, estou convertida mesmo. Porque não saía mais palavrão. Porque dentro de mim já estava o louvor, a adoração a Deus, né? Então, até mesmo quando eu bato, até hoje, não sai mais palavrão. Sai sempre, ai, Senhor. Entendeu? Ou não falo nada, entendeu? Dói muito, continua doendo, mas a expressão que você dá é diferente porque você só fala aquilo que está dentro do teu coração. Alguém quer falar alguma coisa? Amém. Dividir alguma coisa? Ó, aí aqui, então... Não. Então, deixa eu só terminar então essa parábolazinha da Maria, né? Ela não controla seus pensamentos porque eles são fortalezas que o diabo colocou bem cedo em sua mente. Satanás começa a desenvolver seus bem elaborados planos e a semear seu engano deliberado em uma idade bem tenra. Então, quando a gente é criança, ele começa a semear aquilo, né? Por isso que é importante a gente, quando a gente tem filho, né, desde pequeno falar assim, ó, você é abençoado. Não importa, por exemplo, meu filho sabe, não importa o que falarem dele. Eu falo assim, você é abençoado. Você é assim, especial aos olhos de Deus, entendeu? Não tem nada que ninguém possa falar que possa mudar a sua vida, porque Deus ele tem um plano e tem um propósito para a sua vida. Amém? Aí ele fala que sabe, né? Então até para ele, mesmo sendo pequeno, ele consegue entender melhor e aquelas setas malignas, né? Já não caem tão ferozmente, né, nele, né? Já não atinge com tanta força, né? No caso de Maria, seus problemas começaram há muito tempo, na infância. Na infância, Maria tinha um pai extremamente dominador, que frequentemente a espancava apenas porque estava de mau humor. Se ela fizesse um movimento errado, ele descarregava sua ira nela. Por anos, ela sofreu sem nenhum auxílio, enquanto seu pai a maltratava bem como sua mãe. Ele era desrespeitoso de todas as maneiras, para com sua esposa e sua filha. O irmão de Maria, entretanto, era perfeito. Parecia que era favorecido apenas porque era um menino. Aos 16 anos, Maria tinha, por muitos anos, sofrido lavagem cerebral de Satanás, que lhe tinha contado mentiras mais ou menos assim. Os homens realmente pensam que são alguma coisa. Eles são todos iguais. Você não pode confiar neles. Eles a machucarão e tirarão vantagem de você. Se você é um homem, está com a vida feita. Pode fazer qualquer coisa que quiser. Pode dar ordens às pessoas à sua volta, ser mandão, tratar as pessoas da maneira que lhe agrada. E ninguém, especialmente as esposas e filhas, né, pode fazer qualquer coisa a respeito. Consequentemente, a mente de Maria estava resolvida. Quando eu for embora daqui, ninguém jamais me dará ordens outra vez. Satanás já estava promovendo a guerra no campo da batalha da sua mente. Né? Repita esses pensamentos vezes e vezes em sua cabeça, umas 100.000 vezes ou mais em um período de 10 anos e veja se está pronta para se casar e se transformar em uma esposa doce, submissa e adorável. Mesmo que queira
por algum milagre você não saberá como. Esse é o tipo de confusão na qual Maria se encontra hoje. O que ela pode fazer? O que qualquer um de nós podemos fazer com essa tal situação? E aí ela fala das armas da palavra. Se vós permanecerdes na minha palavra, né? Isso diz o Senhor lá em João 8, capítulo 8. Se vós permanecerdes na minha palavra, se vós agarrardes com força os meus ensinamentos e viverdes de acordo com eles, sois verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, versículo 31 ao 32. E aqui Jesus nos diz como devemos ganhar a vitória sobre as mentiras de Satanás. Nós devemos ter o conhecimento da verdade de Deus em nós, renovar a nossa mente com a sua palavra e então usar as armas de 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 ao 5, né? Que é para destruir fortaleza e toda altivez e superioridade que se levanta contra o conhecimento de Deus. Amém? E eu vou dar uma paradinha, que já está quase na hora da gente finalizar, para a gente poder ficar firme para a próxima semana. Próxima segunda-feira a gente está juntos. Mas olha só como é que é interessante. Gente, mais ainda, como eu já tinha falado antes, ontem o pastor Just também falou desse versículo de João 8, né, que a gente precisa permanecer na palavra de Deus, porque é através da palavra de Deus que a gente pode ter fruto, né? O galho ele não dá fruto se ele não tiver lá junto com o tronco. É verdade ou não é? Justo. A gente só vai dar frutos, e os frutos bons, né? Se a gente estiver conectada com o Senhor. E como é que a gente fica conectado com o Senhor? Através da palavra de Deus. E a gente não pode esquecer de que Satanás ele tenta nos abater, tá? Satanás ele é o pai da mentira, não é verdade? Satanás ele é perseverante, então por isso nós precisamos ser mais perseverantes ainda. Em quê? Em leitura da palavra, oração. Se alimentar, justo. Sim, leitura para a gente poder se alimentar, oração, jejum, entendeu? Escutar muito louvor, adoração e estar com os nossos irmãos em Cristo, conectados como a gente está agora. Amém?